sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a soberania, a Ele a exaltação, a Ele a glorificação, a Ele o louvor, a Ele o aplauso, a Ele o respirar, a Ele o cantar, a Ele o celebrar, a Ele tudo. Todos quantos têm fôlego, louvem ao Senhor. Cadê a catedral que veio a louvar e celebrar ao Cordeiro de Deus para sempre? Aleluia, aleluia. Amados irmãos, nunca foi tão bom voltar para casa. Nunca foi tão bom. Deixa eu ajudar. Isso. Desse. Quem vê, eu sou perfeccionista. Mas não é. É que daquele lado a perna está torta e aí a água cai. Isso. Muito bem. Como eu dizia, nunca foi tão bom voltar para casa, rever todos vocês, poder... É muito complicado falar sobre isso. Ainda está complicado. Mas eu não vou tomar parte desse culto, eu não posso deixar de tomar parte dessa reunião para agradecer a Deus por todos vocês, pelas orações aqui levantadas, pelo clamor, pela devoção, pelas centenas e centenas, se não milhares, de mensagens que nós recebemos, que serei incapaz de responder a todas. De todo o meu coração, gratidão. Gratidão porque Deus me deu as melhores ovelhas do planeta Terra. Essa é a verdade. Tem uns cabra, mas uns cabra bom, que tem sido têm sido tão maravilhosos. Eu quero render gratidão a Deus, a todos os que estiveram comigo durante esses dias, que ressalvo, foram dias cruciais, importantíssimos. A nossa viagem foi uma viagem até o momento do fatídico dia da invasão terrorista, foi uma viagem incrível. E eu não posso dizer também que depois dessa notícia e de todo o problema que nós enfrentamos daqui, que foi ruim. Nós só quase morremos só. Mas aí eu disse ao grupo, quando tudo começou, eu disse ainda no ônibus, 8h20 da manhã, fazia 1h20 que o país estava sob ataque, e nós estávamos saindo do hotel, quando as primeiras notícias chegaram, e a notícia era: pastor, estamos sob ataque, mas o meu guia disse, o nosso guia, o guia turístico, que se não sai na mídia, pastor Jackson tem guia. O nosso guia turístico, ele disse: pastor, eu preciso lhe informar, o país está sob ataque, mas o senhor sabe que em Israel, o que mais é comum aqui é ataque, no sentido, há uma guerra constante. Então, foguetes, eles chamam de foguetes, né? Tem fogos aí, tem foguetes, mas nada que nos impeça de nós sairmos do hotel, nós temos a autorização para sair. Eu falei: não, tudo bem, então eu vou avisar o grupo, se caso acontecer alguma outra coisa que não seja, nós retornamos ou fazemos qualquer coisa, até porque nós estávamos distante da faixa de Gaza. Ao caminhar, nós começamos a descer, então indo literalmente para a área do conflito, porque nós íamos às cavernas de Qumran e depois desceríamos a Jericó. Jericó já é Palestina. Então, quando chegamos ali, passado alguns minutos, eu recebo a primeira notícia. Ele falou: pastor, a situação piorou e nós não vamos poder sair daqui, vamos ter que ficar aqui, porque nós estamos a poucos minutos, na verdade,
da crise. Só que as informações todas desencontradas, muitas informações. E uma das guerras mais violentas em qualquer crise é a guerra da informação. Né? A guerra da informação. Deixa eu antes, porém, ainda há lugar. Tem lugarzinho vazio aí do seu lado? Se tem, levanta a mãozinha. Eu estou com bastante gente em pé. Olha, aqui tem um lugar. Ó, aqui, meus lindos, ó. Aqui tem um lugar. Tem mais algum. Ó, lá atrás tem um outro lugar. Eu sei que não vai caber todos, mas olha, aqui tem mais 3 lugares. Olha que coisa linda. 3 lugares aqui. Aqui tem 3 aí? Olha lá. Os nossos voluntários, por gentileza, encaminhe esses irmãos para lá, para assim, menos pessoas possível lá em pé, embora, né, se tiver mais algum lugar, vocês vão nos ajudando. Então, aqui também tem, olha, aqui também tem lugar, tá? Deixa eu lhe pedir uma coisa. Eu não quero sentar lá. É que é nesse corredor, para mim, você vai ficar numa situação... Eu preferi que você sentasse. Se der lugar, se você sentasse. Caso não, ó, aqui também, eu acho que tem um lugarzinho, olha. Um lugar aqui à esquerda. Vocês são uma benção. Estou falando? As melhores. Olha lá. Mais uma sobrevivente ali, ó. A minha Anísia. Não é? Querida Anísia. Então nós falamos para todo o grupo, olha, irmãos, nós vamos ter que permanecer aqui. E aí houve uma decisão importante. O exército mandou ficar aqui. Na verdade, todos os guias turísticos receberam autorização de não sair do lugar. E aí surgiu a possibilidade. Vamos para um kibutz. Vamos para um kibutz. Kibutz são comunidades pequenas, na grande maioria judaica cristã, e tem outras também, que recebem, eu já passei dias em kibutz, é uma experiência maravilhosa, são super friendly, recebem com muito amor, eles têm a própria sinagoga, é um ambiente muito tranquilo, e é um ambiente literalmente no interior, é uma coisa assim muito retirada. Mas esses animais selvagens, terroristas, invadiram justamente os kibutz. Então eles escolheram os kibutz, né? Parte dessas atrocidades que os senhores estão assistindo aconteceu nos kibutz. Então, era aquela coisa, vai para onde vai? Foi quando entendi que nós deveríamos voltar para Jerusalém, e aí sim correr um risco, óbvio. Só que eu falei comigo mesmo, se ficar aqui é perigoso. Se for para um kibutz, até chegar lá, é perigoso. Se for para Jerusalém, é perigoso. Eu falei, mas na viagem, nós estávamos com uma mamãe que, autorizada, levou, não para estar na excursão, mas para estar com ela em Israel, levou os 2 bebês. Que estavam muito bem aguardados, acompanhados com os babás e tudo certo lá no hotel. Só que elas estavam no hotel. Então, agora eu estou dentro de um ônibus com 60 irmãos e uma mãe falando com a babá no hotel, tendo que ir para um bunker. O desespero. Eu digo, eu não vou poder ficar aqui. Orei ao Senhor e falei, vamos sair daqui. Deus vai nos levar. E não é para o céu. Vamos para Jerusalém. Eu prego faz quase 30 anos que nós vamos chegar lá, em Jerusalém. Fomos, muita atenção, mas por que eu digo que o grupo que estava comigo foi o melhor grupo que poderia ter? Porque em nenhum momento eu tive que lidar com alguém todos confiaram, sem questionar,
sem reclamar. É isso? Nós vamos fazer. Então eu quero agradecer a Deus, mesmo essa mãe, que eu faço a mínima ideia do que ela viveu. Fomos, oramos por ela, falei, fique tranquila, confie em mim, vai dar tudo certo. Mas não confie em mim porque eu sei fazer alguma coisa. Confie em mim porque eu estou debaixo de uma palavra e nós vamos chegar bem, vai dar tudo certo. No momento do conflito, uma das pessoas que ora por mim, um homem de Deus, daqui a alguns dias ele vai estar aqui, pela primeira vez vocês vão conhecer um homem que tem orado por mim por muitos anos. No meio de tanta ligação, de telefone não parava, eu atendo o telefone, ele só me diz assim, todos sairão bem, ninguém se perderá e você será o último com saúde. Então fique em paz. Fique em paz. E desligou o telefone. Mal educado. E emocionalmente, as pessoas também começaram a sentir no físico. Né? Pessoas começaram a passar mal fisicamente, porque é uma situação. Mas todos eles, eu tenho o nome deles aqui, de todos eles. Só que como eu olhei no chat, tem alguns nomes que não estão, e eu posso cometer algum erro, esquecer um, e aí a guerra está feita. Então eu quero agradecer, do Japão, do casal de pastores nossos que estava conosco, aos meus irmãos, pastores de Gul, pastores de Porto, os pastores aqui, que estava aqui da matriz comigo, pastor Adilson, pastora Mariana, os pastores, todos eles, os obreiros, eu quero agradecer pelo privilégio de cuidar de vocês, da honra de cuidar de vocês. Na ida, foi um jovem nosso aqui da igreja, esposo de uma irmã nossa, que se reconciliou com Jesus, estava distante da casa do pai, reconciliou-se com Jesus. Antes de tudo isso, ele não se reconciliou no terror, se reconciliou no amor. E foi uma caravana maravilhosa. Apesar de tudo que nós passamos, estamos lidando com o emocional. Talvez a questão da carga foi tanta que eu sofri um pouco emocional, tem sido uma peleja, mas eu estou bem, todos eles estão bem, e eu vou pedir a vocês um aplauso a essa equipe linda, que se comportaram como gigantes. Muito obrigado, muito obrigado. O meu amor por vocês, a minha esposa e a minha filha. Muito obrigado. Porque elas tiveram a opção de sair antes, mas isso não era uma opção para elas. E eu quero agradecer. Dei essa viagem para minha filha de presente de aniversário de 16 anos, que vai valer para o resto da vida. Mas Giovana pode contar depois, no momento oportuno, os testemunhos, como Deus a usou naquele lugar, inclusive para orar por camareiras no hotel, entregando palavra de Deus para a vida dela.
Então, assim, eu acho que o que Deus fez nessa viagem foi uma ativação. E eu disse no começo, como eu disse aqui no começo, eu acabei não dizendo, no começo eu disse, agora é a hora da gente mostrar se confia ou se só fala que confia. Agora vamos confiar em Deus. Uma turma que louvou, que cantou, que fez festa, que era impressionante. Parece estranho o que eu vou dizer aqui, mas eu estou com saudade. Mas estou com saudade. E a resposta que eu quero dar, e eu sei que isso está online, a resposta que eu quero dar à própria nação de Israel, como ontem eu tive o privilégio de falar com uma das autoridades da nossa embaixada em Israel, porque souberam do nosso caso e enfim, até em conseguir o meu contato, conseguiu ontem, perguntando se tinha o que tinha acontecido. Eu disse que estávamos aqui e eu disse para ele, porque a pergunta dele era: eu sei que não é momento, mas não desistam de Israel. E eu disse: a minha resposta para Israel é o ano que vem montar caravanas e ir para lá. Eu não vou desistir de estar lá. Não sei quem vai querer ir. Mas já está provado que na guerra eu não morro. Então, minha gratidão, Pastor Paulo, pela segurar a onda aqui. Minha gratidão aos pastores, a todos vocês. Olha, a vida é muito curta. A gente precisa valorizar esse trem. Então não espere o caos para dizer o quanto você ama, o quanto você aprecia. Não espere. Não espere. Hoje é o dia de você ser grato a Deus pelas pessoas. Quão é importante. Uma das pessoas que estava comigo, um homem de quase 70 anos de idade, disse para mim ontem: o senhor não tem idade para ser meu pai? Eu tenho idade para ser talvez até quase seu avô. Mas eu quero que o senhor saiba que eu senti como se o meu pai estivesse cuidando de mim. Meu pai, um homem de 70 anos, meu pai cuidando de mim. Mas eu posso garantir aos senhores que o meu pai, o nosso pai, cuidou de nós. Nenhum mal nos atingiu, susto, medo, óbvio, mas nenhum mal nos atingiu. Louvado seja o nome de Jesus. Dá para a gente cantar a Ele a glória? Pode ser que foi um hino que eu cantei num momento de tanta angústia lá. Eu queria cantar junto. Você já ficou de pé meia hora, mas você pode ficar mais 2 minutos. Eu vou precisar da ajuda aqui do pessoal. Graças te damos. Antes de cantar, vire-se para alguém. Você tem alguém aí ao seu lado, à direita, à esquerda, atrás de você. Diga: olha, eu nem te conheço, mas eu queria que você soubesse que é uma bênção ter você aqui. Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Abrace alguém, mesmo que você não conheça. Mesmo que você não conheça, quer sair aí do corredor, sei que o espaço está pequeno. Oh Deus,
A Ele a glória, cantemos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Uma vez mais, cante com a sua voz bem alto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Uma vez mais, cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Levante as suas mãos e diga, para encerrar, eu queria que você dissesse com todo o seu coração, enquanto nós estamos aqui, muitos irmãos estão debaixo de guerra, debaixo de mísseis, do terror noturno, e nós queremos dar a Deus toda a glória, nós queremos dar a Deus todo o louvor. Ele nos livrou, e a gente pede que o nome do Senhor uma vez mais seja exaltado naquele lugar. Então levante a sua mão e aumente a sua voz e diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Podem se assentar. Obrigado ao Ministério de Louvor. Eu quero trazer uma instrução aqui nesta manhã. Permita-me, por favor, usar o tempo que me é dado a trazer essa instrução. É o que o Senhor tem falado ao meu coração, e o fato de você estar no meio de um ambiente tão hostil, num ambiente tão duro, num ambiente tão esquisito, não é tanto o quanto você está nesse lugar, mas com quem você está nesse lugar. Então, às vezes, você traz para dentro da sua vida, ou para dentro das suas guerras, pessoas que em momentos difíceis não vão contribuir, não vão contribuir com o seu êxito. Ao contrário, pode ser até um fator de destruição. Então eu quero conversar um pouco com vocês justamente sobre isso. E eu fiz um sermão chamado Uma Decisão Desastrosa. Quando nós tomamos decisões desastrosas, quando nós tomamos decisões baixo o nosso orgulho, quando nós tomamos decisões
baixo as nossas convicções, as nossas preferências. Quando nós, sem perguntarmos a Deus, mas numa insistência, como filhos mimados, como filhos precipitados, insistimos com Deus que se cumpra a nossa vontade. Um Deus que conhece o amanhã, sabe que as nossas decisões, elas não podem estar baseadas no nosso umbigo. Elas precisam estar baseadas ou baseado na palavra dele. Então, quais têm sido as decisões desastrosas que nós estamos fazendo? Olha para o Oriente Médio nesse exato momento e veja que isso é apenas o refluxo de uma decisão desastrosa. Veja que às vezes, por causa de decisões, hoje nós faremos uma geração inteira sofrer. Às vezes, por decisões equivocadas, baseadas em sentimentos momentâneos e de uma pseudo-fé, não uma fé convalidada, validada, coerente, concreta, precisa. Numa fé iluminada apenas pelos domingos de manhã, ou uma fé que é acendida, aquecida, quando se ouve uma canção, ou quando se ouve uma mensagem. Esse tipo de fé precisa ser avaliada, porque fé não é somente crer. Fé não é tão somente acreditar. Fé é professar aquilo que você realmente diz que crê. É declarar, é obedecer. Ora, sem obediência, a gente não chega a lugar nenhum. E para isso eu quero discorrer alguns textos bíblicos nos minutos que eu tenho. E eu insisto ainda, se há lugar aí do seu ladinho, que você levante a mão. Olha, tem 2 lugares aqui. Deixa eu ajudar vocês. 2 preciosos que estão aqui, ó. Tem 2 lugares para vocês aqui. Vem para cá. Isso, vem para cá. Olha que lindo. Aqui, tem 2 lugares. Tem mais algum lugar aqui? Estou com tanta gente em pé lá e não. Minha pastora, passa para esse lugar aqui. Minha sogra, até a minha sogra saiu da guerra. Você vê como que eu a amo. Levei minha sogra para a guerra. Vem, filho, por favor, todos, por gentileza. A pregadora aqui do nosso culto das mulheres, Alexa, vem mais para cá. Isso, e aqui vai sobrar um lugar. Olha que maravilha. E aí, ó, é só vir. Eu preciso chamar. Venha, pelo menos aqui mais um lugarzinho. Aqui. Isso. Está cuidando daí. Agora ninguém. Tá bom. Então, olha o texto, eu queria ler com vocês. Gênesis capítulo 2, verso 15. Diz o texto que o Criador deu a Adão e a sua esposa Eva, que foram os primeiros humanos, a oportunidade de obedecer, e eles violam a única regra do seu Criador. E de todos os milhões de árvores específicas e frutíferas que tinham, eles optaram escolher a que Deus disse não toque. Eles podiam escolher todas as árvores, com exceção uma. Diga todas. Escolheram a que não podia. Essa insistência da gente escolher o que Deus não quer para nós, essa coisa de escolher um caminho que Deus não optou para nós. Então eu queria fazer um contraste, aqui teologicamente falando, um panorama, para que você perceba que desde os nossos primórdios dias, através dos nossos pais, de maneira um tanto asquerosa, cuspindo no saber de Deus, na ciência de Deus,
num Deus que sabe todas as coisas, a gente diz, não, eu opto em fazer a minha vontade, e a tragédia foi estabelecida em Gênesis 2, quando os nossos pais optam a fazer a sua vontade. O que é que Deus disse? De todas vocês podem comer, com exceção a essa. E diz o texto no capítulo 2, o verso 15, que eles comem justamente a que não podem, a que não foi liberada para eles comerem. Então, a partir desse momento, a violência, a morte, a dor, o egocentrismo, a fatalidade, o caos inaugura o jardim. A partir daquele momento, as famílias começam a sentir dor, as famílias começam a sentir perdas, as famílias começam a ter perdas irreparáveis pelo fruto da desobediência. Preste atenção nisso. Decisões desastrosas que não apenas cooperam para o seu bem-estar ou prejudica o seu bem-estar. Decisões desastrosas faz você sofrer e às vezes isenta você do teor mais causticante do sofrimento, mas lança para a próxima geração. Decisões desastrosas faz que você às vezes não veja, talvez seja tomado pela sombra abrupta da morte e não consiga ver os frutos das decisões equivocadas e precipitadas ou desastrosas que eu e você cometemos, mas os nossos filhos serão danosamente prejudicados por isso. Gênesis no capítulo 6, o verso 1 ao verso 9, variavelmente aqui você vê outro homem, outra família, que a história parece se repetir. A Bíblia diz que ele extermina as pessoas da face da terra por desobediência, por decisões equivocadas. Deus levanta um homem e este prepara uma arca e diz, olha, o Senhor vai resolver o problema desse mundo aqui, vocês vão precisar tomar uma decisão. Senão, eu não preciso de Deus para tomar as minhas decisões, tome-as você, sua casa, o problema é teu, deixe-me tomar decisões que eu as banque, como se nós soubéssemos o que vai nos acontecer daqui a um segundo. É ignorância, você ignorar, e parece um trocadilho, e perdoe-me por ele, você trocar um Deus que sabe todas as coisas por uma criatura que não sabe absolutamente se o café que você tomou de manhã vai te fazer bem ou mal. Nós estamos ignorando os princípios e os preceitos de Deus, para fazermos as nossas vontades, as nossas próprias regras, nos tornamos incorrigíveis, nos tornamos extremamente brutos em relação à possibilidade de obedecer a um Deus que é soberano e que sabe o que tem para nós. Ele disse, eu sei que plano eu tenho, ou os planos que eu tenho a respeito de vocês, para vos dar um fim, e um fim glorioso, um fim poderoso, um fim tremendo, um fim de paz, um fim de amor, um fim de gozo. Eu convido a amada igreja presente online, se jogue no colo desse soberano todo-poderoso, que sabe o que faz, E então, em Gênesis no capítulo 11, e aqui eu vou pedir para que se coloque no texto, na tela, o capítulo 11, o versículo 28, lá no final da era de bronze, 2000 anos antes de Cristo, Deus levanta um homem, seu nome é Abrão, e Deus levanta esse homem para fazer uma grande obra. Ele é escolhido, ele é conhecido como Abraão, mas ele nasceu Abrão, porque ele nasceu como até ter um encontro com o dono do futuro.
Não tem como você ficar igual até o dia de um encontro real com Deus. Um encontro poderoso com aquele que escreveu o teu nome na palma de sua própria mão. Ele diz que nós somos como muralha diante dos seus olhos. Ele está olhando para nós. Ele está cuidando de nós. O motorista do nosso ônibus árabe, ele me chamou no canto e disse: Father, me chamava de padre. Disse, pray for me. Eu estou com um câncer, mas eu vi algo em você. Eu vi algo em você. O homem não me entende, porque nós só falávamos em português. Eu falei, mas o que é que você viu? Ele disse, eu não sei, mas ore por mim. Eu falei, claro. Sabe, as pessoas precisam olhar para você e talvez elas não vão ver riqueza, não vão ver inteligência, não vão ver sabedoria, mas elas precisam ver fé, elas precisam ver paixão, elas precisam ver que você crê num Deus não só teologicamente falando ou teoricamente falando. Você não é apenas um súdito que vem e se prostra ao rei sem saber o que você está fazendo, não. Eu sou um adorador que sei a quem eu adoro e eu sei que ele vive, senhoras e senhores, e ele está presente aqui. Eu não sei se tem alguém que pode crer que ele está aqui. Então o Senhor chama esse casal, Abrão e Sara. Então a gente conhece essa história de Cor e Salteado. E ele, os seus primeiros 99 anos, dos seus 175, ele tem um nome. Depois dos seus, quando ele completa 98 anos, ele tem o seu nome mudado. E o nome dele altera a sua geografia. Ele se torna Abrão. Ele não se torna Abrão, ele se torna Abrão. Ele vira pai de uma grande nação. E Deus está dizendo para ele, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Eu vou fazer você se tornar um homem conhecido, poderoso na terra. Suas terras serão incontáveis, seu povo será incontável. Você não poderá contar a quantidade de gente que eu vou colocar na sua linhagem. Creia em mim. Creia em mim. E ele, morando numa cidade próspera, agitada, uma cidade financeiramente importante daquela época, Deus diz para ele, sai dessa terra. Sai dessa terra para o lugar que eu vou te mostrar. E aqui eu vou provar para os senhores que obediência parcial é desobediência. Eu vou provar para os senhores que obediência 99,9 é desobediência. Nós precisamos entender que Deus não quer 99,9 da nossa obediência. Ou nós somos por Ele, ou nós somos contra Ele. E acabou. Se não, observem o texto. Gênesis capítulo 11, versículo 28 diz: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Agora escute isso e entenda isso. Quando Deus disse para Abrão, sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua terra, do meio dos teus familiares, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrei. Pergunto e vocês me respondem: ele saiu ou não saiu? Saiu. Mas Deus não mandou levar nem pai, nem mãe, nem sobrinho. E ele levou. Aqui começa a tragédia.
Aqui começa a primeira guerra, que não é de míssil. É a guerra da desobediência, é do bem contra o mal, é dos céus contra o inferno. Satanás é o pai da mentira, da controvérsia. Ele é o pai do engano, ele é o pai da desobediência. Se tem algum principado sobre Satanás, é da desobediência. E agora Abraão sai em obediência à voz de Deus, mas ele pega pai, ele pega sobrinho, ele diz: bora. Seu pai é adorador de Sim, Deus da lua. Ele tem um problema sério com a adoração. Escute, inclusive a família de Abraão era vendedores de ídolos. Eles saem em obediência. Deus diz para Abraão: sai. Ele diz: eu vou sair. Ele leva todo mundo com ele, diz: bora pai, bora, vamos embora. E eles chegam em Harã. E eles chegam no lugar onde Deus não havia prometido, era só um lugar de passagem. E eu queria que você ouvisse isso aqui, por favor. Josué, no capítulo 24, versículo 2. Eu vou precisar colocar na tela, eu tenho 30 minutos, eu vou tentar gastar o meu tempo todo em informações importantes para todos nós, porque há uma mensagem de Deus para nós, e hoje será em todas as igrejas que eu vou pregar, em todos os cultos que eu vou pregar, é uma mensagem só: nós vamos voltar a obedecer sem parcialidade. Nós não queremos que os nossos filhos sofram por causa da nossa maldita desobediência. Deus vai nos ajudar a levantar um exército de gente obediente a Ele. Olha o que diz o texto, Josué 24, o verso 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de quem? E de quem? Viviam além do Eufrates e prestavam culto a quem? A outros deuses. Sabe qual que é o problema da nossa desobediência? É que nós estamos sendo influenciados por outros deuses, inclusive o Deus umbigo. No ambiente de guerra, o pior animal que mora no homem ressuscita. Quando sonou a sirene dentro do aeroporto, e tinha um grupo de mais ou menos uns 15, 16 pessoas, cada um lutando pela sua própria vida. Não interessa se é criança, não interessa se é idoso, não interessa se tem... A questão é a minha vida. Você sabe que isso é estatística e eu não tinha essa informação. Quando há pânico, ou de guerra, ou de qualquer outro terror, as pessoas morrem não do fato, e sim enquanto estão no fato. Por quê? Porque as pessoas são egocêntricas, egoístas. Nós somos egoístas, egocêntricos. Nós pensamos em nós, e se tiver que pensar em mais alguém, a gente pensa nós de novo. Sabe, isso mudou a minha cabeça. Eu estou vivendo um batismo que eu nunca vivi. Com todas as pessoas que você ia conversar. Você sabe o que é que você está num lugar onde não tem informação, onde não tem painel, onde não tem nada, onde as pessoas não estão preocupadas com absolutamente nada. O seu problema não diz respeito a mim. É teu problema, resolve o teu problema, eu vou resolver o meu. É nesse momento que as pessoas dizem: vamos aproveitar. Um cidadão me cobrou $400 numa corrida que seria $10. $10. Ele me cobrou 500 depois numa corrida que seria 100, pela quantidade de pessoas que nós tínhamos. O problema é teu. O problema é teu. Sabe, eu conversando com o pessoal do hotel,
eu fui conversar com eles, porque eu falei assim para eles: será que não tem jeito de baixar um pouquinho o valor disso? Ele falou para mim assim: sabe o que vai acontecer com esse hotel daqui depois, quando vocês forem embora? Não vai ter ninguém aqui. Tipo, vocês são os últimos para eu sangrar. É literal. Ninguém pensa em... Irmão, e aqui eu também não estou dizendo que eu sou brasileiro, então eu peço desconto sempre. Mas aqui eu estou querendo só mostrar que é muito cruel. A desobediência dos nossos pais nos jogaram a um mundo extremamente cruel. Essa é a grande verdade. O cavalheirismo, a gentileza, o amor, ele impera até que eu corra riscos. Se eu correr risco, é 2 dedos nos olhos e um cotovelo na cabeça. E a minha única oração lá era: Senhor, me faz melhor. Me ajuda a ser alguém melhor. Pelo amor de Deus, me ajuda a ser melhor. A desobediência nos leva a um caminho sem volta. Haverá prejuízos. Veja, Gênesis capítulo 12, o verso 1, o verso 2, o verso 3, embora mencionado, faço questão de lê-lo, porque é importantíssimo que você veja isso. Gênesis no capítulo 12, o verso 1 ao 3. Escute, vamos ler juntos, por favor. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 juntos. Então o Senhor disse a Abrão, leia com entusiasmo: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa, e vá. Segue. Pode isso, vamos. Abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele disse: eu vou. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu Deus, você lê isso e diz: uau, que cara sensacional! Mas a minha pergunta é: o que o pai, o que a mãe, o que o seu sobrinho estava fazendo ali? E aqui eu vou te explicar. O sobrinho de Abraão só fez uma coisa para Abraão: atrasou o propósito dele. Só isso. Uma terra que ele podia alcançar antes, demora, por causa de quê? De alguém que Deus não mandou vir, mas ele trouxe. E agora ele tem que entrar numa guerra que ele não foi chamado, gastar recursos que ele não foi chamado, para ir socorrer o sobrinho, que um capítulo depois vai fazer assim para ele: ó, tchau tio, vou para o melhor lugar, fique aí com montanhas e valados. Mas uma coisa ele esqueceu: a bênção estava sobre Abraão. Então você precisa rever sua agenda, você precisa rever os seus, você precisa rever se o que você está carregando. E aqui eu não estou dando ordem para você se desfazer de sobrinho, de pai, de mãe. Aqui eu estou pedindo para você rever se a mensagem que Deus te deu, se o imperativo que Deus liberou sobre você inclui, se está em plural, se está no singular. E se estiver no plural, inclui de repente você e sua esposa, você e os seus filhos. E aqui eu vou mais além: se os seus filhos ainda estão debaixo de tua tutela, porque se eles já não são mais, você já não é mais responsável por eles, pode ser que o teu chamado e a tua convocação não inclua eles mais. Você acha que para mim é fácil ter um filho
com todo o talento que o meu filho tem, modesta à parte, o cara é talentoso, cheio de Deus, e eu ter ele longe. Eu entendi que daqui a um tempo as coisas podem ser diferentes, mas nesse momento a ordem de Deus era para que estivéssemos assim. Por quê? Porque chamados são cápsulas individuais que estão carregadas de informações, de imperativos, de ordens, de deliberações, de assim diz o Senhor, dentro daquela cápsula, e às vezes só vai ouvir quem tem o chamado. E quem te acompanha por não ter chamado não ouve, porque não ouve critica. E porque não ouve zomba. E porque não ouve injuria. E porque não ouve injúria, porque não ouve critica. Injuria, defama, critica. E diz, você é louco, você é tardado, você é isso, você é aquilo. O problema não está em você. O problema é que você tem um chamado. E o teu ouvido está ouvindo Deus. Parece-me ver Abraão fazendo as malas. E alguém pergunta, escuta Abraão, você vai para onde? Rapaz, estou saindo. Mas você vai para onde? Não sei. Mas como não sabe, cara? Você já é um senhor, você é idoso. Não sei. Arrumando, empacotando, fechando os lenços e amarrando e botando nas carroças. Mas você vai levar? Não, eu e a Sara vamos. E quem mais? Não, estou levando meu pai. E aí eu pergunto, por que Deus não entrou ali e disse a Abraão, você é surdo? Falei, para você, Deus permitiu. E é aqui que mora a questão. Deus nem sempre vai se opor à minha desobediência. Ele nem sempre vai dizer, se você tirar seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, eu vou matar você. Não. Por quê? Porque ele já foi claro. Texto na tela, Gênesis 12. Ele diz, verso 1, por favor. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Esse convite e esse imperativo diz respeito a ele e a Sara. Sai. Sai do meio dos seus. E ele pega os seus e traz para o meio. Ele diz, sai da casa de teu pai. E ele disse, pai, desmonta a casa e vamos embora. Ele disse, você não entendeu? Então aqui mora o problema. Porque quem desobedece uma vez e não se arrepende, desobedece outras vezes. Mas pastor, será que Deus não podia ser mais claro e dizer, não leva fulano, não leva ciclano, não leva beltrano? Eu vou te mostrar a clareza de Deus para Abraão. Verso 2. Alguém leia. Farei de você. Chega. 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 Ele diz, eu vou fazer de vocês. Ele disse, eu vou fazer de você. O meu negócio é com você. Oh, irmãos. Assim diz o Senhor aqui esta manhã. Meu negócio é com você. Meu negócio é com você. Eu preciso te levar para uma sala. Eu preciso falar contigo. Eu entrei algumas dezenas de vezes no banheiro. Entrei no cubículo, fechei a porta. E eu batia na parede e dizia, Deus, será que tudo vai acabar aqui? Tudo vai acabar. Deus, será que eu vou me tornar conhecido? Porque morri em Jerusalém. Porque eu perdi uma ovelha em Jerusalém. Deus! 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 E na mesma hora, insistentemente, Deus, com sua paciência e sua graça, Ele é Deus. Ele dizia, não. Sabe por quê? Porque você está esperando uma resposta cheia de letras. Você está esperando um dedo de um profeta.
apontar no teu nariz e soltar um manuscrito, um rolo de um pergaminho para você acreditar. Deus está dizendo assim: se você continua ouvindo a minha voz, já é o suficiente para eu te dizer sim e não, sim e não. É rápidos os comandos. Será que tem alguém aqui nessa casa que vai abrir os ouvidos e os comandos serão rápidos? Sim, não, não, sim, porque eu não mudo. Porque a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança incondicional. E aí eu sei que tem muita gente que critica, e aqui nós não estamos falando de uma nação apenas como um povo. Deus ama Israel, ponto final. Não é nação como um povo apenas. Nós somos em Deus a Israel de Deus. Então vai além. Agora veja, por favor, Gênesis no capítulo 2, o verso 16 e o verso 17, Deus diz: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então veja que Deus está dizendo para eles, condicionando a eles: Adão, você pode comer todas essas árvores, todos esses frutos, ok? Ok. O dia que você comer dessa, você vai morrer, ok? Então aqui é uma aliança que tem condições. Diga: condições. Deus está dizendo: faça isso, se você não fizer, tem esse castigo. Gênesis capítulo 9, o verso 11, o verso 12 e o verso 13. Eu peço a sua paciência para que nós entendamos isso. Gênesis capítulo 9, o verso 11 e o verso 13. Se tiver lugar ainda, chegou mais gente, e eu estou com gente, precisando de gente em pé. E se tiver algum lugar vazio aí do seu lado, só faz um sinal, que daí alguém vai sentar. Que tem 2 lugares aqui, ó. Eu não vou demorar muito, mas ainda vai mais um pouquinho. Gênesis 9, 11 ao 13. Eu queria que você lesse comigo agora, porque isso aqui é poderoso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Estabeleço. Não, você pode ler de novo isso aqui, porque eu queria que você grifasse isso. Vamos juntos. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Nunca mais. Olha o verso 2. E Deus prosseguiu. Vamos juntos. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações. Verso 3, verso seguinte, verso 13, não é? 13. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Deus está dizendo para Noé, para o seu povo, assim como disse a Abraão: eu sou um Deus de aliança. Eu disse a vocês lá no jardim: não coma, comeram, sofreram consequências. Eu disse para vocês: me obedeçam, porque eu vou trazer chuva sobre a terra e vou destruir a terra. Vocês me desobedeceram e eu trouxe. Ok, agora chega a aliança de Abraão, e é aqui que mora o segredo. Deuteronômio capítulo 28, por favor. Capítulo 28, verso 12. Depois eu vou ler o 28, capítulo 28, verso 1 e 2. Depois eu vou ler 28, 15 ao 20. É uma maneira recíproca de Deus estar falando aqui dessas 2 alianças que eu acabei de mencionar. Deuteronômio 28, 1 a 2. Vamos ler juntos, por favor, ok? Deuteronômio 28, capítulo 1, capítulo 28, verso 1, verso 1, olha o que diz. 1, 2, 3. Se vocês obedecerem
fielmente. Aqui tem uma que condição. Correto? Tem uma condição. Então, por favor, leia. Essa promessa é uma promessa condicionada. Vamos juntos ler, por favor. 1, 2, 3. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, leia alto, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Próximo verso. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês têm um critério para receber a bênção. Próximo verso, por favor. Próximo verso. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Não dá vontade de dar um glória a Deus aqui? Só que você não pode esquecer que antes do 14, do 13 tem um 11. E que tem uma condição. Você vai ser abençoado no campo. Você vai abençoar na saída. Na entrada. Mas deixa eu fazer a lembrança. Se me obedecer. Ok. Agora, vai lá para o verso 15, por favor. Verso 15. Do mesmo capítulo. Diz assim. Entretanto. Você pode me ajudar? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Juntos. Vocês serão amaldiçoados na cidade. Você consegue entender aqui? No primeiro verso ele diz: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, serão abençoados na entrada, serão abençoados na saída. E aí a gente pula e diz: uau, esse é o meu Deus. Aí o Senhor está dizendo: mas se vocês não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. Próximo verso. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Próximo verso. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Próximo texto. Vocês serão amaldiçoados. Alguém leia, por favor. Em tudo o que fizer. Então tudo parte de um princípio que não deve ser quebrado: obediência. Quantos pais temos aqui? Levanta a mão. Pais, pergunto e vocês me respondem. O que é que vocês acham quando seus filhos desobedecem vocês? Fala. Tristeza, que mais? Fala. Que sente raivazinha, ódiozinho. Ódiozinho não existe. Ou você fica feliz. Uau, meu filho me desobedeceu. Filho querido que eu tenho. Que delícia. É assim ou não é? Não. Agora você imagina Deus olhando para nós e olha lá vai o Jackson de novo. À vontade? Gabriel, vai lá, dá uma rasteira. Pisa só no dedinho dele. Estas bênçãos são condicionadas. Agora, a que Deus fez para Abraão. E é aqui que mora a raiva do povo. Porque Deus não deu condição a Abraão. Deus disse: eu vou abençoar, e acabou. Não, você não entendeu. Eu vou ter que ser um pouquinho mais prolixo. Eu preciso que você vá em Gênesis 12 de novo. E o verso 12. Gênesis 12, verso. Uma aliança incondicional é uma promessa direto que não contém cláusulas. Mas aí você vai celebrar. Vire para o teu irmão e diga assim: diga para ele, as promessas. Ora. Não tenha medo, não vou mandar você falar bobagem. Pode ficar tranquilo. Diga assim. Estou voltando ao normal já. Diga assim: meu irmão. Se o hálito ajudar, fala alto. Diga: meu irmão. Ora, as promessas feitas ao nosso pai Abraão não tem cláusula.
Não tem condição. E aí você diz, mas será que Deus não é injusto? Escuta, Deus é Deus. Se você não gostou, você reclama com Ele. Simples. Mas Ele disse, eu vou fazer. Acabou. Mas não podia ser o Brasil? Podia, mas não fez. Bem que podia. Leia Gênesis 12, verso 2. Eu quero que você leia, mas assim, com força. Eu até limpei o pulmão aqui agora. Vamos lá. Farei um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão. Há uma bênção sobre esse povo. E a Bíblia diz que ora, as promessas feitas a Abraão se cumprirá em nós, em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu celebrava da melhor maneira que você pode. Irabai de canta laraba suribiandaramaya. Bênção nacional, bênção pessoal, bênção internacional. Dias atrás eu falei isso aqui para Tarsis. Bênção pessoal, bênção nacional, bênção internacional. Isso ficou gravado na minha cabeça. Levante a sua mão. Bênção pessoal, bênção nacional, bênção internacional. Levante sua mão. Tem gente que não crê nem que é bênção local. Levanta a mão aí, deixa de ser cabeção. Bênção nacional, bênção pessoal, bênção internacional. Goiânia vai saber que você está debaixo de bênção. Minas vai saber que você... Eu vou contar até 3. Grita o estado ou a cidade que você veio. 1, 2, 3. Vai saber que você é abençoado. Eu sou abençoado. Alguém grite, eu sou abençoado. Não duvide. Chacoalhe o teu vizinho até ele reclamar. Diga, não duvide que você é abençoado. Você é abençoado, mas olha como é que eu estou. Agora a gente vai falar sobre isso. Porque a bênção de Deus não tem condição. Mas para receber a bênção incondicional, tem que haver obediência. Porque é um princípio que caminha as bênçãos. E aqui o texto é claro. Gênesis capítulo 14, o verso 16. Talvez seja um dos versículos mais poderosos, ao meu ver, olhando para a história de Abraão e de Sara. Olha o que diz. Eu queria que você me ajudasse. Leia forte. Leia forte. 1, 2, 3. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Próximo. Agora leia isso aqui. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Inclusive nós tivemos o privilégio de conhecer sobre a montanha o vale do rei. Olha o que ele disse. Melquisedeque disse: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Não, pode deixar. Pode voltar. Aqui começa o que eu acabei de mencionar. Como a promessa de Deus a Abraão não tem condição, eu preciso justificar ela. Então entra Melquisedeque. Se você estudar sobre Melquisedeque, ele não tem início de dias e nem fim. Ele é um tipo de Cristo. E o que é que Cristo está fazendo em Gênesis? Bom, ele está desde Gênesis 1, ou melhor, antes.
Então Melquisedeque entra e traz para ele pão e vinho. Entendeu? Deixa eu desenhar. Ele está dizendo: Abrão, o que está acontecendo com você não é por mérito seu. Deixa eu desenhar para você por que não tem condição a promessa que eu liberei para você. Está aqui, ó. Por causa do pão e por causa do vinho. Isso era um desenho do Gólgota, a carne de Cristo rasgada e o sangue de Cristo vertido. A graça de Deus me dá condição de ter uma promessa que não tem condições, que não tem cláusula. Alguém recebe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou debaixo da bênção. Eu preciso que alguém grite o mais alto que puder: eu estou debaixo. Ah, se eu fosse você, eu ficava de pé e olhava para alguém e dizia assim: ó, eu estou debaixo. Só quem está debaixo da bênção é o momento para dar glórias a Deus. É o momento para dar um grito de júbilo aqui. É o momento de gritar e dizer: eu estou debaixo da bênção. Eu estou debaixo da bênção. Nacional, local, internacional, pessoal. Eu estou debaixo da bênção. Eramanda rabaca. Agora você terá que responder 3 perguntas. E as 3 perguntas que eu preparei estão aqui na tela. Primeira: você está buscando a vontade de Deus de maneira deliberada e apaixonada? Ou você quer a vontade de Deus parcial? Ó, Senhor, quero sua vontade, mas é isso aí. Se eu não fizer isso aí, ó, bye bye, tô fora. Você está buscando a vontade de Deus deliberada, apaixonada. Não é fácil buscar a vontade de Deus deliberadamente, apaixonadamente. Dizer: Deus, eu quero que se cumpra a sua vontade. Nós estivemos lá no Getsemane, o lugar onde se espreme azeite. Ele esteve lá e ele fez a oração mais dura de todo o Novo Testamento: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Eu quero cumprir a tua vontade. E sabe qual que era a vontade do Pai? Deixá-lo ser pisado como se pisa uma azeitona. Não tem como buscar a vontade de Deus com meio termo. Ou é integral, ou não é vontade de Deus. Você vai ter que rever questões hoje. E você vai ter que responder a segunda pergunta. Você está complicando demais a obediência? Porque Abraão, ele disse: o senhor vai me fazer pai de uma grande nação? Mas será que o senhor não está vendo que eu estou velho? Que a minha esposa está velha? Que nós não podemos mais gerar? Será que vai ser esse escravo que será meu herdeiro? E aqui tem uma cadeia teológica que diz que ele levou Ló com ele, porque era o sobrinho, já pensando na possibilidade de não ter filhos e deixar tudo para a família. Lembre-se que Moisés andou mais de 40 anos segurando uma vara que um dia virou serpente.
Não confie em quem Deus não colocou para você depositar confiança. Simples assim. Simples. Será que você não está complicando demais a obediência? Oh Deus, eu vou te obedecer, mas já que a minha esposa entrou num acordo comigo e ela me permitiu deitar-me com, e aí entra, então eu vou liberar meu sêmen, tem meu sangue, tem meu DNA, ou seja, tem o DNA da minha promessa, e eu vou depositar esse DNA da promessa num ventre que não tem. Não tem a promessa. Deus não fez a promessa deliberadamente a Agar. Deus fez a Sara. O problema não é quando o sacerdote está confuso. O problema é quando aquela que tem que edificar a casa diz: ah, faz então, eu aceito. Quando deveria dizer: não! Lembre-se do teu Deus. Lembre-se das promessas. Velho por velho estamos dois, mas as promessas de Deus não envelhecem. Segura a onda aí. Ó Deus, não adianta não, que aquela não deixou não. O que ela diz? Vai lá, pode deitar-se com ela, porque assim a gente cumpre o que Deus disse. Deus nunca disse isso. Você está complicando a obediência. Abrão deita-se com Agar, gera Ismael. E agora tem todo um povo que diz: Ismael é o primogênito. Agora Ismael tem o DNA do pai Abraão, mas Deus nunca deu a promessa para os dois, como casal, como família, como ventre que estaria debaixo da bênção abrâmica. Deus disse para Abraão: é você e Sara. Passado pouco tempo, Sara fica grávida. Se tem um homem na Bíblia que criou uma confusão, que inclusive quase que me leva também, foi um que Deus deu uma vontade e ele complicou a obediência. Lembre-se, meia obediência é desobediência. Você não precisa ajudar Deus. Nasce Isaac, o filho da promessa. Mas agora Isaac tem um irmão, Ismael. E os dois se odeiam. Se odeiam a ponto de um grupo radical, e aqui eu estou sendo preciso nas minhas palavras, e um grupo radical terrorista estão fazendo atrocidades com crianças, idosos e inocentes. Ou você revê a sua obediência hoje, ou você vai colocar muita gente chorar no futuro por causa da sua falta de obediência total ao Senhor. Dois irmãos. O ódio é tanto. O ódio é tanto que teve um radical, porque eu preciso explicar isso sobre o radicalismo que dentro dessa comunidade, dentro dessa nação, está entre 15% a 23%. Nós estamos falando de 300 milhões de pessoas aproximadamente radicais ao redor do mundo, que pensam só uma coisa: é extirpar Isaac da terra. Extirpar.
E não só Isaac, aos que amam a promessa que está sobre a vida deles. Então você precisa fazer 3 perguntas. A primeira, volta na tela por favor. Você está buscando a vontade de Deus apaixonadamente, como você fazia quando você aceitou Jesus? Que todo apelo podia ser apelo para... Você estava lá na frente. Ai Deus, quero tua vontade, Senhor. Ou agora você está dizendo: Senhor, primeiro coloca a sua vontade na mesa, vamos discutir. Se estiver bom para todos os lados, nós fazemos. 2, será que você está complicando a obediência? Terceira, e essa aqui são perguntas para reflexão, para a semana. Como você responderia se Deus tirasse? Leia comigo. Como você responderia se Deus... Talvez hoje Deus está dizendo assim para você: você quer a minha vontade? Sim, Senhor. Com paixão, sim. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar você da zona de conforto. Eu sou um homem que já venci várias guerras. Nunca tão literal como essa, mas já venci grandes guerras, porque eu acredito que as maiores guerras não são de mísseis, são as guerras internas estabelecidas na alma do homem. E o Senhor está dizendo: como você responderia se eu tirasse você da zona do conforto, da zona do seu conforto, da zona do seu status quo, da zona do seu, da sua pseudo vida boa, e te colocasse para o desconhecido? Como é que você reagiria? Yoel, meu amado irmão Yoel, guia judeu brasileiro. Falei com ele, falo com ele todos os dias, e ontem falei com ele. Eu disse para ele: Yoel, eu sei que talvez essa minha colocação não caiba, eu só quero deixar isso como um ponto de inflexão para você, se caso você precisar. Eu sei que você tem ajuda de outras pessoas, mas se caso você precisar, você, sua casa, sua família, sua filha, seu filho, seus netos, eu não contei o tamanho da casa que eu moro, mas eu falei: mas cabe você aqui. Nós enfiamos você aqui. E eu sei que tem um monte de casa que receberia eles aqui. Ele falou para mim aqui: pastor, nada me tira daqui. Sabe o que é isso? É gente que entendeu que a vontade de Deus nem sempre é confortável. Nem sempre a gente vai fazer a vontade de Deus no lugar que a gente tanto gostaria. Às vezes a gente tem que fazer a vontade de Deus, dizendo: oh Deus, está difícil aqui, mas eu vou. Está duro aqui, mas eu vou. Eu preciso fazer 2 apelos e terminar a minha fala. O primeiro é para alguém que precisa voltar para Jesus hoje. Tem lugar na mesa para você. O Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Tem lugar na mesa. Para
Há pessoas que precisam aceitar o compromisso de ter Cristo no coração e dizer: eu também quero essas promessas incondicionais. Esse é o momento, online ou presencial. Esse é o momento de você, aonde você estiver, levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero, pastor, e eu vou orar por você. Será que tem uma pessoa? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Será que tem uma quarta pessoa, se eu não estou equivocado? Quarta. Aonde? Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu espero que você não se chateie comigo. Eu não quero que você fique triste comigo. Mas eu queria muito ter o privilégio de colocar minha mão sobre você, orar com você e apertar a sua mão. Se você puder, bondosamente, se você não se sinta constrangido, porque isso aqui é uma família. Se você puder vir aqui à frente, eu queria orar com você. A gente vai te receber aplaudindo a Jesus. A todos vocês, você que levantou a sua mãozinha, venha para cá. Venha para cá.